A gente segue falando sobre esse assunto agora com o Arnaldo Lima, que é economista e líder de RI da Polo Capital. Arnaldo, boa tarde, seja bem-vindo à nossa programação, meu caro. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer falar contigo, com Prazer é todos que nosso. estão nos assistindo. Claro, olha só, queria te colocar numa berlinda aqui, Arnaldo, porque, como você viu, as expectativas diminuíram um pouco. Quem estava precificando um corte a 0,50 ponto percentual, claro, não estava esperando uma guerra no Oriente Médio, entre outros fatores, e acaba diminuindo agora, em grande parte, para 0,25 ponto percentual. Queria, então, uma visão dividida sua. Por que o mercado deveria esperar, sim, um corte de 0,50 ponto percentual? Por que o mercado deve esperar, na verdade, 0,25 ponto percentual? E queria também saber de você, Arnaldo, se é plausível a gente considerar até uma manutenção da taxa Selic em 15% ou se é alarmista demais. Olha, nessa super quarta, a palavra-chave é incerteza, né? A única certeza que a gente tem é de incerteza, de volatilidade, mas os três cenários são plausíveis. Acho que, primeiro, quem defendia ou defende 0,50, eu defendi até antes desse acirramento da crise, o Banco Central está justificando o posicionamento que ele teve lá no final, no meado do ano passado, quando ainda estava com uma outra diretoria, no caso, o presidente general Roberto Campos ali teve não sei se as pessoas lembram, mas teve uma divisão ali dividida, né? E no qual a diretoria atual, a grande parte que está formada lá atrás, defendia o guidance, né? E na última ata do Copom, eles decidiram ali pelo guidance, que não deixou tanto aberto o 0,25 quanto o 0,50. Dadas as condições antes do acirramento aí da crise entre Estados Unidos e Irã, o mercado estava caminhando para 0,50. Isso ainda pode ser plausível no sentido de que o Banco Central tem toda uma credibilidade, teve um processo de reancoragem das expectativas, ele foi bastante conservador e surpreendeu bastante positivamente o mercado. 0,25 já é um cenário no qual ele se mantém, que é o nosso cenário, ele se mantém fiel ao cenário de guidance, mas dado o acirramento da geopolítica e as incertezas, ele não crava e não, mais importante do que a decisão em si é o comunicado, e a gente acredita que ele vai botar ali em negrito de que não hesitará em elevar as taxas novamente caso o cenário se perpetue. A manutenção já é uma questão de mais longo prazo, e na verdade a gente tem uma questão de horizonte temporal bastante incerta. O fato é que o que a gente fez a gente mudar de cenário é que a gente acha que esse conflito será mais prolongado do que se imaginava anteriormente, e não é um cenário fácil, somente no qual unilateralmente, por exemplo, o Trump pode justificar uma vitória e ter uma saída, porque o Irã acabou também mostrando algumas condições de resiliência e exigiu ali tanto uma desocupação das áreas de defesa de países vizinhos, também toda uma questão de ressarcimento e também toda a questão relacionada a um equilíbrio em relação à parte de armamentícia. Então, a grande questão é que o líder anterior ele era considerado moderado, né? Ele tinha feito até uma fátua, que é um documento ali dizendo que a bomba atômica não era condizente com o Islã. Por muito tempo isso foi tentado ver como moderado, e agora tem um grande acirramento de disputas ali que pode ter um acirramento grande ainda na sucessão. Então, de fato, o que a gente acha é que o Trump vai realmente tentar ter uma moderação, tendo em vista as eleições ali de outubro, novembro, no qual ele tem uma grande probabilidade de perder a maioria, tanto na Câmara e possivelmente até no Senado. Então, a gente vê que os países europeus ali, no qual ele chamou para que pudesse ocupar também ali uma estrutura para desimpedir o estreito ali para tentar pacificar um pouco ali o estreito, mas realmente o que a gente vê é que essa saída não será fácil, é uma guerra no qual a vitória o único desdobramento correto é a incerteza. Tudo bem, Arnaldo, você fala dos Estados Unidos. Vamos dar um pulinho lá para falar de que na última decisão de juros pelo FONC, o Jerome Powell deu a coletiva de imprensa e estava, com todo respeito, bastante mal-humorado, Arnaldo. Ele não deu praticamente guidance nenhum, não quis responder, então pouquíssimos sinais de que o Fed iria iniciar um ciclo de corte de juros, iria retomar esse ciclo de cortes. Então a gente tem essa expectativa de manutenção entre 13,5% e 3,75% amanhã. Queria entender de vocês se foi a guerra que consolidou de vez essa expectativa ou se a manutenção nos Estados Unidos viria de qualquer forma, ou se, pelo contrário, na sua visão, a gente vai ter um corte mais robusto. Olha, o mercado esperava 2 cortes e agora com o acirramento foi mais ou menos para um corte. A incerteza se será em setembro, em dezembro.
a nossa visão que será 0,25 em dezembro, e naturalmente lá nos Estados Unidos o repasse é imediato, né? Lá não tem uma equivalente a uma Petrobras. Então toda uma questão política por trás que vai ditar o ritmo, né? Porque no final do dia uma grande parte do que elegeu o presidente Trump foi a questão da affordability, né? Então o custo de vida a partir dos desdobramentos do petróleo acabam tendo um impacto muito grande. Desse lado, o que a gente acha que, de certa forma, pela liderança do Trump, ele vai querer ter um fim dessa guerra o quanto antes. Mas no Brasil, a gente também tem que olhar os vários preços também, né? Quando você olha gás natural, diesel, gasolina, soma 8% do IPCA. Então, por mais que você tenha medidas de subvenção temporárias, isso acaba impactando direto e indiretamente, inclusive podendo impactar a inflação de alimentos, que é a nossa grande preocupação. Exato. E olha só, o Brasil tem o maior juro real do mundo, o Arnaldo. Só perde para a Rússia, está em cima ali da Turquia também. Claro, qual que é o juro real que você considera mais adequado aqui para este momento do Brasil? Considerando, claro, que o cenário fiscal aqui, o risco fiscal, voltou para o centro do debate, o centro das atenções com essas discussões sobre o marco fiscal, por exemplo. O desafio fiscal é um desafio constante, né? No ano de eleição, a gente sempre fica mais preocupado, mas o mais importante do que o resultado primário em si é a estabilização da dívida pública, e a gente entende que 2026 a meta será cumprida, né, do arcabouço, mas 2027 exigirá medidas estruturantes. O fato é que o Brasil, ao longo das últimas décadas, tem feito reformas constantes, reforma previdenciária, saneamento, trabalhista, e a gente está ali em algumas agências a um ponto de se tornar grau de investimento, e em relação a duas, estão dois patamares, né? O fato é que nesse cenário de incerteza, ao longo das últimas décadas, a gente viu três grandes frentes, né, de desenvolvimento, né? Primeiro era a questão dos arranjos produtivos locais, onde o Brasil saiu atrasado. Depois veio toda a questão relacionada ao nearshoring, né, que no caso do México, estar próximo dos Estados Unidos era uma grande vantagem comparativa. E agora, nesse cenário, ter uma matriz energética diversificada, uma geopolítica estável, um mercado de consumo robusto. Então, o Brasil tem uma grande possibilidade nesse mundo de IA, né? A gente pode ser também um porto seguro aí para atrair novas fontes de investimento, que são né, IA muito intensiva em energia, temos mão de obra, muito engenharia, inclusive, e minerais raros. Então, acho que se a gente fizer o dever de casa do fiscal, a condição de desenvolvimento fiscal é uma condição necessária, mas não suficiente. O fato é que o Brasil pode ter uma vantagem comparativa muito grande. Eu só vejo igual o Brasil a Austrália pelo distanciamento em relação a essas grandes acirramentos aí de conflitos. Então, eu vejo bastante positivamente. O lado negativo é que a gente ainda não tem uma agenda de produtividade, né? Inclusive, isso acaba respingando na inflação de serviços. Então, o que nos assusta e também o que justifica a nossa mudança de 0,50 para 0,25 é a resiliência da inflação de serviços, que subiu de 5,3% em janeiro para 6% na inflação acumulada em 12 meses. Ou seja, os salários ainda continuam crescendo acima da produtividade. Então, a gente precisa ter se a gente quer ter uma indústria 4.0, a gente precisa ter uma universidade 5.0. Então, a gente tem que usufruir desse preceito constitucional de mão de obra formada para o mercado de trabalho, e é isso que a gente precisa ter junto com uma questão relacionada à inovação. Excelente, eu vou encaminhar aqui a nossa conversa para o final, mas só para comentar, nas últimas decisões do Copom, a gente teve ali uma unanimidade entre os participantes da reunião. Você acredita que com tudo o que tem acontecido, também pelo reajuste no preço do diesel no sábado, subiu 38 centavos por litro, que claro, vai afetar não só o diesel, mas uma cadeia inteira de produção, né? Os preços dos alimentos, por exemplo. A gente pode ter uma reunião com um placar mais dividido, uma dissidência maior ali dentro do Banco Central, Arnaldo? Essa é uma possibilidade, mas eu acredito na unanimidade, porque essa diretoria se mostrou bastante coesa no combate à inflação e nesse processo lento de reancoragem das expectativas. Não à toa a gente está finalmente com uma inflação acumulada em 12 meses abaixo de 4%, o que é histórico para a gente, mas o desafio se coloca à frente, né? Então, a gente acredita que eles serão unânimes no sentido do comunicado ser bastante conservador, ainda que reduzindo 0,25, dizendo que não hesitará em voltar a elevar a taxa de juros caso o cenário mude. Então, a gente acredita nesse cenário de unanimidade, no qual a gente tem que exaltar também, é um luxo, né, ter mais de 3.500 servidores estáveis que ditam o ritmo. Então, acho que o CNPJ da instituição fala mais alto, inclusive, que o CPF dos diretores, e é por isso que a gente tem mais uma fonte de receber investidores estrangeiros, que é o que a gente precisa ter.
Muito bem, vamos esperar. Amanhã, super quarta, programação especial aqui no CNN Money para esperar toda essa decisão, uma expectativa. A gente conversou com o Arnaldo Lima, economista e líder de RI da Polo Capital. Sempre bem-vindo por aqui. Portas abertas, Arnaldo. Obrigado. É um prazer, grande abraço. Abraço.